Sepultado em vergonha e dor, eu buscava um Salvador. Era o meu fim, mas eu te conheci. Eu respirava sem vivo estar, me escondia do teu olhar. Era o meu fim, mas eu te conheci. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Foi tua graça que me salvou, e hoje sou livre por teu amor. Jesus, te conheci, tudo é novo em ti. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Nós estávamos perdidos, amém? Mas o Senhor nos encontrou. Toda glória a Ele nessa manhã. Perdido estava no meu pecado, na tua glória cadeias se rompem. Desprotegido, eu era um órfão, me fez um cidadão dos céus. Quanto abatido, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e hoje eu vejo, porque Ele me chamou e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Glórias a ti, Pai. Bom dia a todos. Quero convidá-los a ficar de pé onde você estiver. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa manhã, mais uma vez com muita alegria, mais uma vez adorando a Jesus Cristo, o único que é digno do louvor dos nossos corações.
Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, se você puder. Nós vamos começar esse culto orando, conectando os nossos corações a Jesus, conectando a nossa mente aos céus nesse momento. Senhor, nós te louvamos por esse dia maravilhoso que está fazendo lá fora, porque esse é o dia que o Senhor fez e nós podemos desfrutar dessa maravilhosa bênção, e nós te louvamos essa manhã. Te louvamos por esse lugar, te louvamos pela oportunidade de nos reunir aqui na tua presença, reencontrar pessoas que nós temos prazer em estar juntos e compartilhar, Deus, das maravilhas e das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Que nessa manhã o Senhor esteja no nosso meio, como o Senhor sempre está, mas que a tua presença seja perceptível, Deus, na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. Que a tua presença nessa manhã possa, Deus, mais uma vez aquecer os nossos corações e fazer brotar dos nossos lábios louvores e adoração a ti, Deus. A tua igreja te adora nessa manhã, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que no nosso meio haja consciência de que o Senhor está nesse lugar. Não apenas uma consciência intelectual, mas um fogo no nosso coração. Em nome de Jesus, vamos louvar a Jesus essa manhã. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. É o teu povo, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Te adoramos. Santo, tu somente és santo, sem igual em glória, incomparável, digno, tu somente
somente és digno. Nós te adoramos, Santo Deus. Quem aquece o sol? O sol com sua força e poder reina lá nos céus. Nada é como Ele, nosso Deus. Quem governa o mundo, quem levanta e tira reis, vence os inimigos. Ninguém é como Ele, nosso Deus. Nosso Deus, Santo, Tu somente és santo, sem igual em glória, Santo Deus. Desceu ao mundo para salvar o pecador, em amor nos chama. Ninguém é como Ele, nosso Deus. Nosso Deus, Santo, Tu somente és santo, sem igual em glória, incomparável, digno. Tu somente és digno. Nós te adoramos, Santo Deus. Ao que no trono está e em breve voltará, ao Cordeiro rendemos glória. Ao que no trono está e em breve voltará, ao Cordeiro rendemos glória. Ao que no trono está e em breve voltará, ao Cordeiro rendemos glória. Santo, Tu somente és santo, sem igual em glória, incomparável, digno. Tu somente és digno. Nós te adoramos, Santo Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é em nós e para nós. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. A sua bondade, a sua misericórdia nos seguirão cada dia das nossas vidas, amém? Você crê nisso, meu irmão? Então eu te encorajo a cantar essa próxima canção com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o seu coração, a fechar os seus olhos e lembrar o seu coração da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor, que te alcançam todos os dias. Todos os dias. Senhor, o Senhor é fiel em todo o tempo. Obrigada, obrigada, Pai. Somos Teus, somos gratos porque estamos em Ti, Senhor. E nada, nada nesse mundo, nenhuma circunstância é capaz de nos tirar da Sua mão poderosa e bondosa,
cuidando de cada detalhe da nossa vida, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Levante seu coração, meu irmão. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E é por ti, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti. Por teu amor que nos libertou. E é por ti, Jesus, eu vivo por ti.
Jesus, eu vivo por ti, por teu amor que nos libertou. Sua graça nos deu, morrendo por nós lá na cruz, sem defeito algum, pagou meus pecados por mim. Agora por ti viverei, pois tu trouxeste perdão. Graça sem fim, morreste por mim. Agora vivo estou, tudo te entrego. Que sejais meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Onde estás? Você foi vencida na cruz. Jesus, pra ti viverei, a ti meu louvor eu darei. Sei que há de vir tentação, unido a ti vencerei. Graça sem fim, graça sem fim, morreste por mim. Agora vivo estou, tudo te entrego. Que sejais meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Tudo te entrego, que sejais meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. E é por ti, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti, por teu amor que nos libertou. E é por ti, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti, por teu amor que nos libertou. Tudo te entrego, que sejais meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Tudo te entrego, que sejais meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Quando todas as fortalezas da nossa vida se abalam, quando todas as coisas em que a gente confia, que a gente pode tocar e organizar se abalam ou falham, quando o dinheiro falta, quando a saúde falta, quando a gente perde alguém querido, quando as dores e as tribulações vêm sobre a nossa vida, se o nosso coração tiver em qualquer uma dessas coisas, quando isso falhar, nós falharemos. Mas se o nosso coração estiver em Jesus Cristo, ainda que essas tempestades passem e venham sobre nós, nós permaneceremos de pé, porque Ele é a rocha firme. Porque Ele é a rocha firme. Que nesse dia, nessa manhã, você possa, como cantamos nessa canção, entregar tudo para Jesus. Que Ele seja assim, tudo que nós temos. Todas as outras coisas se tornem secundárias diante da beleza e do privilégio de ter Cristo no coração.
e ter Cristo como a base da nossa vida. Amém? Que seja assim em cada um de nós. Você pode tomar o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Bom dia, gente. Eu espero que você já tenha percebido, né, que a presença de Jesus é o que de melhor pode acontecer na nossa vida, né? É como o Anderson falou aqui, nada do que você tem, né, a sua sabedoria, a sua inteligência, os seus bens, né, nada disso trará significado à sua vida, né, se você não tem essa experiência com Jesus. Ele vai ressignificar, né, a nossa vida, assim como ressignificou a história, né? Nosso calendário hoje, carnaval no Rio de Janeiro, né? Espero que seu coração esteja pulando de alegria por Jesus. Amém? Né? Carnaval porque a nossa história também foi ressignificada por Jesus. Então, para nós, o tempo é diferente, né? É antes e depois de Cristo, né? Na minha vida existe o Jurandir AC e o DC, né? Antes e depois de Cristo. E isso faz todo sentido, faz toda a diferença, né? E o Anderson falou um pouquinho aqui, quando aquilo que a gente acha que tem valor falta na nossa vida, os pés começam a afundar, as pernas a tremer, né? Porque às vezes a nossa vida está alicerçada sobre algo que não nos sustenta, que não nos dá sustentação, né? Nesse momento que a gente vai continuar celebrando a Deus com as entregas dos dízimos e das ofertas, né? Eu quero ler com os irmãos um trechinho da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? A igreja que estava na cidade de Filipos, na Grécia, né? E ele escreve essa carta é conhecida como a carta da alegria, mas Paulo a escreve aí por volta do ano 60 depois de Cristo, de uma prisão na qual ele se encontrava em Roma. Então imagina você escrever uma carta de alegria estando você preso, né? A carta ser conhecida mais de 2000 anos depois como a carta da alegria, né? E logo no comecinho da carta, no capítulo 1, a partir do verso 3, ele vai dizer assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Essa carta é linda, irmãos. E Paulo aqui agradece, né, não apenas em suas orações, mas em seus escritos, pela participação da igreja no ministério dele, no sustento que ele recebia, né, porque ele estava em Roma, em cárcere privado, né? Na verdade, ele teve um tempo realmente na prisão, mas depois ele ficou aí naquela liberdade vigiada, né? Foi o primeiro preso com tornozeleira eletrônica. Então ele estava em casa, monitorado ali por guardas, né? Mas ele recebia visitas, e aqui ele estava com Timóteo nesse episódio, né? E então o sustento dele, na alimentação, onde ele estava, tinha uma cooperação direta da igreja, que não apenas mandava ofertas, mas também mandava irmãos para animar a fé ali do apóstolo Paulo, que estava preso. Então ele fala: eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês nas minhas orações. Eu espero que vocês tenham também esse mesmo sentimento em relação à igreja, né? Que orem gratos pela presença da igreja na vida de vocês, né? E que, além de orar, que vocês também possam sustentá-la, né? Assim como fez a igreja de Filipos em favor do evangelho, traduzido aqui na pessoa do apóstolo Paulo, né? Essa é uma obrigação nossa, né? Se você nos visita, fique muito à vontade. Essa igreja é muito liberal em relação a isso, né?
a entrega dos dízimos e das ofertas. Então, para você que nos visita, a nossa gratidão a Deus pela sua presença aqui. A maior oferta que essa igreja poderia receber nessa manhã é a sua visita. Então, esse momento é um momento da igreja e você fica à vontade, se você também desejar ofertar nessa manhã. Então, nós estamos aí em fase de obras, os irmãos sabem, e essa semana a gente deu mais um passinho aí em relação à parte burocrática. Somos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito, da forma que tem nos conduzido, a sabedoria que tem nos dado, os cuidados que temos tomado, e que Ele continue a mandar os recursos através da minha e da sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E nós vamos então ofertar agora e dizimar. Se você, quem vai nos atender aqui com os... opa, é a Geise? Não, de Janete. Se você quiser ofertar, envelope branco. Dizimar, envelopes pretos. Se for mais conveniente para você, nós também temos a maquininha de cartão ali fora. E na tela vocês veem o Pix da igreja. Outro dia o irmão Ariel me perguntou no outro domingo, o Pix mudou? Não, se você tem o Pix cadastrado aí no seu banco, permanece o CNPJ. Para facilitar, agora todo mundo pode dizer, o Pix é pixplena, @gmail.com. Ficou bem mais fácil, porque o CNPJ às vezes me perguntava, tem que ver aqui, que é muito número para dizer de cabeça, Então, você fica à vontade aí para dizimar e ofertar da maneira que melhor lhe convier, tá bom? Nós vamos orar, já agradecendo por aquilo que Deus tem feito, porque nós somos testemunhas da bondade dEle, que nos seguirá e tem nos seguido até aqui. Deus é sempre bom. Às vezes a gente não consegue perceber a presença dEle, mas tenha certeza que Jesus nos prometeu de estarmos conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, quando você sai daqui, depois do culto, saiba que a sua semana precisa ser uma semana também consagrada, porque a presença do Espírito Santo é com você todos os dias. Senhor, nós somos gratos pela presença maravilhosa do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Somos gratos porque o Teu Evangelho, Pai, sustentado pela Tua própria igreja, com recursos mandados de Ti mesmo, Senhor, chegou até nós, ressignificou as nossas vidas. Pai, hoje podemos identificar perfeitamente a nossa vida antes e depois da presença de Cristo em nós. Somos gratos porque o Senhor usou homens e mulheres por mais de 2000 anos para que a sua palavra, essa palavra de vida transformadora, Deus, chegasse a nós. E ela chega neste local, nesta manhã, Deus, e nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor continue a sustentar a sua igreja com o maná vindo do céu, Pai, que ele caia sobre a vida, sobre o lar de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos ouvem pelo YouTube, pelos canais da internet. Senhor, que a sua boa mão seja sobre cada um deles e que eles possam perceber, Deus, que o sustento vem do Senhor, Pai. Em última análise, é o Senhor quem nos sustenta, que nos dá o vigor, o trabalho, a força, a saúde, a disposição para enfrentarmos todos os dias, nesse período que vivemos, o sol quente, muitas vezes, a chuva forte, Deus, para nos deslocarmos até os nossos locais de trabalho e ali trabalhar pelo sustento da nossa casa. Mas é o Senhor, Deus, que nos dá todas essas condições. Todas essas coisas vêm do Senhor, Pai. Nós somos gratos e pedimos que o Senhor continue a abençoar a sua igreja, Pai, para que ela possa continuar marchando em frente e proclamando o Evangelho Salvador de Jesus. É em nome dele que eu oro, agradecido, e peço perdão pelos meus pecados. Amém, Senhor.
fortalece os que esperam nele. Esperaremos nele, esperaremos nele. Deus fortalece os que esperam nele. Esperaremos nele, esperarei. Deus reinará pra sempre, nosso forte libertador. Tu és o infinito Deus, o infinito Deus. Tu não te cansas e nunca falhas. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Deus fortalece os que esperam nele. Esperaremos nele, esperaremos nele. Deus fortalece os que esperam nele. Esperaremos nele, esperarei. Deus reinará pra sempre, nosso forte libertador. Tu és o infinito Deus, o infinito Deus. Tu não te cansas e nunca falhas. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Tu és o infinito Deus, o infinito Deus. Tu não te cansas e nunca falhas. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Hoje nós temos poucos avisos, né? Na verdade, temos um aviso: a nossa ceia será no quarto domingo, né? Então, normalmente fazemos no primeiro domingo, mas desta vez, esse mês, excepcionalmente, será no quarto domingo. Então, esteja preparado, anota aí na sua agendinha para você estar presente, tá bom? No próximo domingo, nós vamos ter um pastor convidado. Ah, sim. Pastor Cristiano Gaspar. Isso. Aqui, esse moço bonito aqui. Então. Próximo domingo, o Cristiano Gaspar vai estar com a gente aqui, trazendo a mensagem lá da Igreja do Redentor. Então, convide alguém, convide um amigo, um parente para estar aqui também. Nós estamos no mês de festa, mês de aniversário da igreja, né? E vai ser uma bênção. Amém. E essa semana foi aniversário do nosso pastor, né? Ele fez a surpresa de estar aqui presente hoje. Eu não esperava a sua presença aqui hoje. E a gente está muito alegre. E a gente também tem uma surpresinha. Vem aqui, amor, traz o presente dele aqui. Não esperava, mas tem que estar preparado, né? Be prepared. Esteja preparado. Fique preparado. Tem que abraçar com cuidado. Alegria imensa tê-lo aqui nessa manhã. A gente passou aí por um sustinho essa semana aí, na recuperação dele, mas graças a Deus, Deus deu
o presente, né, no dia do aniversário dele, foi para casa. Então, somos gratos pela sua vida, a importância sua não apenas no ministério, mas para cada um de nós particularmente. Eu tenho certeza que os meus sentimentos, né, são idênticos aos sentimentos dos meus irmãos, né? E nós temos orado pela sua recuperação, né, e a sua presença aqui nos alegra demais nessa manhã. Amém. Tá bom? Vamos orar antes de cantar parabéns, né? Vai preparando aí, Anderson, né? E essa é das antigas, só o maior. Deus, estamos alegres, Pai, nesta manhã, pela presença do pastor Roberto aqui conosco. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Muito obrigado, porque o pastor Roberto tem sentido a sua presença física, Pai, através da sua igreja, do abraço fraterno, por ele ser essa pessoa tão especial para cada um de nós, Pai. Continue cuidando da vida dele como o Senhor tem feito até aqui, Pai. Que o Senhor renove as forças dele, ó Deus, que esteja à frente, ó Deus, de todo esse processo de tratamento pelo qual ele está passando, e que ele tenha a sua fé revigorada, Pai, sobretudo, pela presença do Senhor na vida dele, pela convicção de que a sua boa mão está sobre ele, e que o Senhor, Pai, há de fazer com que ele celebre cada dia a vida, Deus, que o Senhor tem dado, Deus, e o cuidado do Senhor, Pai. A sua igreja o ama, o Senhor sabe, Deus, e nós queremos dizer isso aqui pessoalmente para o pastor Roberto, Pai, da importância dele para cada um de nós. Nós oramos agradecidos, Pai, por essa bênção do Senhor sobre nós, que é a vida do pastor Roberto como pastor das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Puxa aí, parabéns, irmão. Vai lá. Pô, logo eu, não vai dar. No final a gente canta um parabéns, gente. Lembrando que ontem também foi o aniversário da nossa irmã Carol. Então, faz assim, Carol. No final do culto. No final do culto você pode dar um abraço na Carol bem apertado e no pastor menos apertado, sabe? Só aquele high five de leve assim para não não apertar muito. Agora as nossas crianças, elas vão para as suas salas. Se você trouxe o seu filho, está nos visitando, tem um espaço especialmente preparado para o teu filho ali estudar, aprender um pouco sobre a Bíblia, brincar com as outras crianças, fazer um lanche. Você pode ir lá levar o seu filho e conhecer esse espaço também, conversar com os professores. Vai ser um prazer. A gente vai fazer isso enquanto a gente canta mais uma canção. Não demore, volte para que você seja abençoado pela mensagem desde o início. Mais forte é o amor de Cristo que o inferno e o mal. Ele deixou seu trono e glória para nos atrair a Ele. Profundo é o amor de Cristo, nada é capaz de separar. Me alcançou em meio às trevas, somente nele a salvação. Mais profundo que o mar, mais alto que o céu está, teu amor me suprirá. Mais forte é o amor de Cristo que o inimigo mais feroz. Me sustenta na tormenta, as águas não me cobrirão. Me bastará o amor de Cristo no mais escuro vale.
Ele me guiará para sempre, e junto dele eu estarei. Mais profundo que o mar, mais alto que o céu está. Teu amor me suprirá, mais poderoso que o mal, mais forte que o meu pecar. Teu amor me Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Confiamos em ti, Senhor. Descansamos em ti. Mais doce é o amor de Cristo, quanto mais perto estou do fim. Eu o amarei para sempre, e juntos em seu estarei. Me encherá o amor de Cristo quando sua face contemplar. Eu o amarei para sempre, e junto dele eu estarei. Em seu louvor eu cantarei, em seu louvor eu cantarei, em seu louvor eu cantarei. Mais profundo que o mar, mais alto que o céu está. Teu amor me suprirá, mais poderoso que o mal, mais forte que o meu pecar. Teu amor me cobrirá. É suficiente, Senhor. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Manhã gostosa de adoração ao Senhor, surpresas boas. E nesse momento da palavra eu gostaria de meditar com os irmãos em um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 16. Lembrando que estamos na série Ser e Fazer Discípulos de Jesus. No mês comemorativo do aniversário da igreja, a Igreja Plena Rio completando 5 anos. E é bênção demais. Então eu gostaria, nessa manhã, de refletir um pouco com os irmãos sobre ser igreja, sobre ser e fazer discípulos de Jesus, à luz desse texto. Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. E o texto diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi dado, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor Deus e Pai, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando aos nossos corações. O Senhor é aquele que transforma as palavras em significado para a vida de cada um de nós. É o Teu Espírito Santo que quebra as barreiras da nossa mente, que bloqueiam muitas vezes o entendimento da Tua mensagem. É o poder do Teu Evangelho. Senhor, que seja o Teu Espírito falando com cada um aqui, com cada um que vai assistir posteriormente ou que está em suas casas, Senhor, por qualquer motivo que seja. Que seja o Teu Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa fase da história aqui de Jesus com seus discípulos, muita coisa já tinha acontecido, né? Jesus já tinha chamado os seus 12, muitos milagres já tinham acontecido, Jesus já tinha dado o Sermão do Monte, João Batista, por exemplo, já tinha sido decapitado, inclusive. Muitas coisas, tanto os discípulos quanto o povo, vamos dizer assim, já tinham visto. E nesse momento em que Mateus relata essa história, ele faz menção que Jesus estava num caminho, ou estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade, inclusive, que tinha mudado o seu próprio nome. César e Filipe, tentando fazer uma menção a César Augusto e Herodes de Filipe, e ali era uma cidade idólatra a esses homens, a esses postos também. E Jesus, no momento de mais proximidade ou de mais intimidade com os próprios discípulos, Jesus pergunta, o que estão dizendo aí sobre mim? O que vocês têm ouvido falar que os outros dizem? Quem eu sou? Eu não sei se você já parou ou se você já ouviu definições ou opiniões dos seus amigos, por exemplo, sobre quem é Jesus. Ou se você já percebeu o que os perfis mais visitados do Instagram dizem, quem é Jesus. E a resposta que os discípulos dão a Jesus, falando sobre os outros, eu posso dizer que é semelhante ao que a gente ouve muito aí fora. Porque eles estavam dizendo assim, olha, as respostas são as mais variadas possíveis. Dizem que você é João Batista. Dizem que você é um dos profetas, que o Elias, o Jeremias ou qualquer um outro. Hoje em dia a gente pode ouvir um monte de coisa. Jesus foi um sábio, um viajante, viajou o mundo. Não sei se vocês já ouviram isso. Viajou o mundo, colheu muita sabedoria e exerceu ali os seus 3 anos quando ele retorna ao seu local. E ele era um estudioso, alguém muito diferenciado. Jesus era só um profeta. Jesus foi alguém realmente com um espírito avançado, iluminado, alguém mais evoluído ou algo assim. Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Jesus, um popstar. A gente já ouviu muita definição sobre Jesus. Dentro desse contexto, eu acho que a pergunta mais importante a que Jesus faz a seguir. Porque Jesus pergunta agora para os seus discípulos, para aqueles que, no mesmo contexto, que viram, ouviram, experimentaram, viveram e etc., mas agora Jesus quer saber daqueles que estão mais próximos. E essa eu acho que é uma pergunta que a gente deveria fazer
eu gostaria de propor nessa manhã que você faça ao seu coração. Quem você diz que Jesus é? Ou se Jesus estivesse perguntando isso para você, quem você diz que eu sou? Você não precisa levantar e responder. Isso é uma resposta que você tem que dar no seu coração. Quando a gente, na medicina, né? Quando a gente quer dizer que tem uma doença ou que a gente precisa estabelecer ou definir um tratamento, um diagnóstico e etc., muitas vezes nós utilizamos de critérios, scores, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem que pedir alguns exames e aí a gente analisa as respostas desses exames, coloca em critérios e aí pronto, fechamos um conceito. Tem isso. Se tem isso, tem que fazer aquilo. Não que a medicina seja uma ciência exata, mas a gente precisa muitas vezes de conceito. E saber o conceito das coisas vai ajudar todo mundo, seja em qual área da sua vida que for, né? Porque te ajuda a definir as coisas, a entender melhor e a se posicionar conforme o conceito das coisas. Então, se a gente quer aprender sobre algo, a gente precisa estudar, saber o conceito, saber as definições. Mas eu diria que com Jesus é diferente. Primeiro porque nós não conseguimos definir exatamente Cristo. Nós precisamos ter, ou saber a verdade, ou saber quem Ele é. Sim. Só que o interessante aqui, que acontece com Pedro, e acontece com cada um de nós aqui, é que não é uma definição, um conceito em que a gente aprende estudando tudo sobre teologia, comendo simplesmente as letras da Bíblia, ou ouvindo todos os podcasts possíveis que tentam trazer quem é Jesus, quem é Jesus. Se isso não for revelado pelo Pai, não passará de letra e conteúdo vazio. Então eu gostaria de trazer uma primeira verdade aqui, para você conseguir responder essa pergunta. Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Você precisa ter a revelação do Pai. Veja, Deus se revela aos seus. O Evangelho de João, ele é um evangelho riquíssimo com as doutrinas da graça. E João, quando escreve o seu evangelho, ele consegue, em muitos versículos, em muitas passagens, deixar muito claro algumas verdades que ou o Pai se revela ao homem e o chama, ou Jesus não é compreendido. Veja, você com certeza, eu vou começar a ler alguns versículos aqui, você com certeza vai entender o que eu estou dizendo e vai até complementar. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus, quando conversa com Nicodemos, ninguém pode ver o reino, senão nascer de novo. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ninguém pode vir a mim, a não ser que seja dado pelo Pai. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Vamos voltar para a situação de Pedro. Nós temos Pedro, os discípulos e uma multidão vendo Jesus ao longo de algum tempo, ouvindo, enxergando os milagres, mas existia algo que é o que João trata aqui, que a gente pode dizer que é morte espiritual, surdez espiritual, cegueira espiritual.
e como que nós resolvemos esse problema. O próprio Jesus, quando responde a Simão, ele esclarece como que as coisas funcionam no reino de Deus. Ele diz assim: Simão, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado é você, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro, na sua intempestividade, característica até de sua natureza, como a gente consegue observar ao longo da leitura do Evangelho, né? Ele toma a frente numa resposta, ele toma a frente dos discípulos, daqueles que estavam exatamente naquele contexto, e traz uma resposta que o que Jesus está dizendo é o seguinte: não foi a sua observação, não foi a sua análise, não foi a sua capacidade a sua inteligência de pegar tudo e criar um score ou uns critérios e dizer assim, realmente você é o Filho de Deus. Não foi isso, foi a revelação do Pai. E aí Jesus diz assim: bem-aventurado é você. Irmãos, Deus se revela aos seus. O conteúdo do verdadeiro evangelho é revelado pelo Espírito de Deus. Não é a sabedoria humana, nem são as análises lógicas. Se você pensa que foi você que encontrou Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Você foi achado. Você foi encontrado. Você que estava perdido. E o Senhor se revelou a você. Ali não era uma opinião de Pedro. Não era uma opinião. Eu acho que tu és o Cristo. Assim, né? Vou responder para ficar bem. Não era. A intempestividade, a sua resposta, a sua movimentação de dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, veio só por uma revelação do Pai que esclarece, que abre seus olhos, que abre a sua mente, que abre o seu coração. E ali era uma verdade, uma confissão de fé verdadeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso só era possível por um coração divinamente regenerado. Bom, seguindo, nesse texto a gente pode compreender que após a revelação de Deus sobre quem é Jesus, acontece algo, e isso aconteceu com Pedro, com os discípulos, e isso acontece com cada um de nós também. A revelação de Deus gera um efeito, ou à luz desse texto nós vamos falar sobre 2 efeitos: identidade e propósito. Naquela situação em que Pedro agora responde com firmeza e clareza, com um entendimento mais pleno sobre quem era Jesus, Jesus entrega para ele identidade e propósito. Vamos analisar o texto para a gente chegar a essa conclusão. Vamos ler o texto mais uma vez. E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Aqui tem um jogo de palavras, um jogo de frases, e torna esse texto rico, complexo. Eu não tenho pretensão de destrinchar absolutamente tudo, mas certamente tem riqueza aqui que vai nos abençoar nessa manhã. Veja que Jesus diz assim, Pedro diz assim para Jesus: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Eu sei quem você é, Pedro. Você é um Pedro da Silva. Aliás, seu nome quer dizer pequena pedra. Você é o filho do João, ou Jonas. Se você ler em João, está escrito que é Jonas e João pode ser a mesma coisa. Não é nenhuma contradição bíblica aí. Eu sei quem você é. Você é o Pedrinha.
Pedro, pequena pedra. Mas deixa eu te falar uma coisa, bem-aventurado é você, porque foi a essa pequena pedra que Deus revelou algo grandioso, algo firme como uma rocha, uma verdade poderosa. Eu sei quem você é. Eu estou falando sobre identidade e propósito. Irmãos, quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele também revela quem nós somos. E o Senhor diz assim para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado. Você lembra das bem-aventuranças? A primeira delas diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe o que quer dizer pobre de espírito? Pobre de espírito quer dizer carente de espírito. Quer dizer um espírito pobre, vazio, seco, que não tem nada para entregar. Quantas vezes, lendo a Bíblia, ou na sua história, ou na sua experiência cristã com os seus, você pôde observar homens que achavam que estavam entregando ou chegando diante de Deus com as suas qualidades, as suas forças. Mas não é isso, não é desses o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que não têm nada para entregar, nada para apresentar diante de Deus, são totalmente carentes. A internet está dizendo aí que você precisa ter um espírito altivo, que você tem que ser um vencedor suprassumo, que você tem que encontrar no seu interior toda a sua potência, todo o seu máximo. E Jesus está dizendo assim, como pregou lá atrás, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte: bem-aventurado é o pobre de espírito, é o carente de espírito. Ele precisa, e sabe o que ele precisa? No espírito dele, ele precisa do Senhor. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim: você é uma pequena pedra, você é o filho do Jonas, cara, você é pequeno, é o Roberto, filho do Barbosa, é o João, filho do Fonseca, você é limitado. Esses pequenos, o Senhor se revela a nós. Então existe algo aqui que é a revelação da nossa identidade. Não somos nada. Estávamos cegos, surdos, mortos espiritualmente, mas o Senhor se revelou a cada um de nós. Vivemos num mundo que te chama para alcançar todo o seu potencial, dar o seu máximo e alcançar tudo que você deseja, porque você é o cara. Não chega perto de Jesus achando que você é o cara. Em Jesus nós temos uma verdadeira identidade, que é de sermos chamados por Deus, termos recebido a revelação de Deus, não por carne ou sangue, não pela força da sua inteligência ou do seu intelecto, mas pelo seu espírito. Isso também não significa que você não tem que crescer, desenvolver e querer alcançar ou desenvolver todo o seu potencial. Também não é isso. Mas faça isso em Cristo. E nós vamos entender como que Jesus pode ser muito mais o centro ou o alicerce da nossa vida, porque esse texto trata sobre isso também. Assim como o Senhor traz identidade ao homem, Ele vai trazer propósito de vida. O texto diz assim: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe aqui nesse texto, nessa afirmação, uma discussão interpretativa ao longo de muitos anos da igreja, desde que esse texto foi estabelecido. Por exemplo, eu não tenho toda a pretensão de resolver esse problema interpretativo, tá? Eu tenho a ideia de apresentar uma proposta de como que a gente pode compreender esse texto. E claro que eu não tirei isso da minha cabeça, tá, gente? Foi consultando teólogos, estudiosos, aqueles a quem nós usamos como referência, né?
mas vamos acompanhar aqui. Há quem diga, por exemplo, que essa rocha é Pedro. Que Jesus para ele diz assim, ó, sobre essa rocha, sobre o Pedro, como se Jesus estivesse transformando ele numa pequena pedra, numa grande pedra, uma pedra angular, ou na principal pedra em que Jesus edificaria ou construiria a sua igreja. Quem é Pedro? Pedro, versículos depois, vai ser até repreendido por Jesus por ter falado algo que não deveria. Ele fala, não, você é pedra de tropeço, né? Pedro não era um homem perfeito. Pedro, tempos depois, na crucificação, ele vai negar a Jesus. E a gente sabe, como o próprio Jesus está falando aqui, que ele é o edificador da sua igreja. E a igreja é de Jesus, e não de Pedro. Também sabemos que Pedro e os discípulos, os apóstolos, vamos dizer assim, eles foram muito usados para que a igreja se desenvolvesse e crescesse. E a gente está falando dessa igreja a partir de Pentecostes, né, que vai se formando. Também podemos trabalhar no conceito de que a igreja, todo o povo de Deus, ao longo de todo o tempo, a igreja invisível, inclusive do Antigo Testamento. Ok, mas a gente está falando dessa igreja aqui. Então, há essa argumentação e contra-argumentação, e muitas vezes parece que isso não faz o sentido. Eu não entendo o que seria essa rocha. Eu gosto de usar a própria Bíblia para a gente poder tentar encontrar respostas, né? E a gente pode perguntar para Pedro, porque Pedro escreve uma carta. Então, em 1 Pedro, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, no capítulo 2, Pedro vai também usar uma metáfora para falar sobre igreja, Jesus, os discípulos, e uma metáfora que também usa a expressão pedra. E a gente não sabe detalhes, mas se Pedro fez toda essa conexão com essa passagem, mas aqui nós tiramos verdades absolutas que alimentam o nosso conceito para a gente poder voltar para a história de Mateus e ela vai se tornar um sentido melhor para a gente. Então, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro aqui está se referindo a Jesus como a pedra viva. A pedra viva. Versículos depois aqui ele usa um texto de Isaías, em que Isaías dizia: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, quando a gente está pensando sobre essa rocha firme, edificarei a minha igreja, nós não podemos confundir que a pedra angular da igreja, a pedra principal, o alicerce, será sempre Jesus. E Ele é quem edifica essa igreja. E como diz esse texto, Ele edifica com pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? Nós somos as pedras vivas. Jesus é a pedra, Jesus é o edificador, Jesus é o alicerce. E Pedro, caso fosse realmente ele o edificador, ele talvez tivesse escrito aqui: olha, não, eu fui colocado como um apóstolo à frente e sou agora a pedra aqui, o primeiro que sustenta. Não é isso. Jesus será sempre e terá sempre o seu lugar, como pedra viva, o alicerce, a pedra angular que sustenta a sua igreja e nos coloca como pequenas pedras vivas também, porque estamos conectados com Jesus. E Ele vai edificando a sua igreja ao longo do tempo. Tem um teólogo que disse o seguinte: esta é a força que move os cristãos na proclamação e vivência da mensagem evangélica. Qual é a força? Seu Senhor é o Deus
vivo e presente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? A pedra viva. E olha que engraçado, que curioso. Pedra tem vida? Pedra não tem vida. O que é uma pedra? Pedra é algo, é matéria, né? Inorgânico, não tem vida. No entanto, Jesus é a própria vida. Ele é a vida, e não uma vida que se contém como se fosse algo estático. Ele tem a vida e ele também dá a vida. Ele vivifica. E aqueles que se conectam nessa pedra principal também recebem a vida de Jesus. Então é uma edificação orgânica. Apesar da metáfora com pedra. E que edificação orgânica é essa? É a igreja. Sobre esta pedra, de que nós servimos e de que nós fomos chamados e alcançados por um Deus vivo, através de Jesus o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Jesus não abriu mão, Jesus não entregou de ser o edificador e nem a base, o sustento, a pedra angular, da edificação de sua igreja. E a igreja de Jesus. Nós somos pedras vivas. Ser e fazer discípulo de Jesus tem a ver com o entendimento desse propósito. Entendemos quem nós somos. Entendemos o propósito pelo qual fomos chamados. Muitos são, mas à luz desse texto, eu gostaria que nessa manhã a gente meditasse exatamente nisso. Somos pedras vivas na edificação da igreja do Senhor. E isso precisa chamar a nossa atenção, porque nós precisamos olhar para a igreja de Jesus com olhos, eu diria mais espirituais, mas eu quero ser mais objetivo no seguinte sentido: nós precisamos valorizar mais a igreja. Tem um outro teólogo que disse assim, pedras vivas traz a ideia de que o cristianismo é uma comunidade. Lembra a edificação orgânica? O cristão independente, que se diz cristão, mas se julga muito superior para pertencer a uma igreja visível, estabelecida sobre a terra, em qualquer de suas formas, é uma contradição de termos. Poderoso isso. E aí, no mês do nosso aniversário, Plena Rio, ser e fazer discípulos de Jesus, eu queria dizer que cada um de nós aqui, nós somos pedrinhas vivas, e estamos todos conectados, alicerçados na base que é Cristo, e estamos sendo usados com um propósito, cada um na sua posição, cada um com um sentimento, um sentido de missão, para que Cristo edifique a sua igreja. E Ele vai colocando a pedra do jeito que Ele quer, onde Ele quer. Se a gente perder esse entendimento ou esse sentido, a gente olha para a igreja com outros olhos. E assim, eu queria te entregar uma palavra, se você de repente não entendeu ainda, que você é uma pedra viva e que você tem um propósito na edificação da sua igreja, irmão, peça ao Senhor, porque é Ele que se revela a você. Nós temos propósito, nós temos uma identidade, nós temos um sentido. A igreja não é um clube. A gente precisa ser mais orgânico. Todas as igrejas, todas. E aí Pedro continua dizendo, no versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, propósito de novo, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O Senhor te dá uma identidade, você é pedra. E ainda diz, você é sacerdote. Sacerdote quer dizer ponte. Por isso que tem aquela palavra pontífice, né? Pontifex. Aprendi isso essa semana, estudando.
A nossa ponte é Cristo. Que ponte é essa que liga o quê a quê? Liga as nossas vidas ao Senhor. Cristo é a ponte. E aí ele diz assim: vocês são as pedras vivas e sacerdotes. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quem era o sacerdote? Era aquele que só podia entrar na presença do Senhor uma vez por ano, levando os sacrifícios, para poder derramar o sangue, pedir perdão dos pecados de todo o povo. Mas depois de Jesus e seu sacrifício na cruz, aquele sangue que era derramado pelos animais, foi derramado por Cristo na cruz. E vamos dizer, o ritual do acesso a Deus mudou completamente. E agora nós não temos uma ponte, que é aquele sacerdote específico que nos leva, entre aspas, ou que leva a nossa oferta a Deus. Nós somos o sacerdote, você leu aqui. Então, você tem algo incrível. Você tem acesso a Deus. Identidade. E para que eu vou ter acesso a Deus? Identidade e propósito. O texto diz: oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quais seriam esses sacrifícios? A sua própria vida, o seu tempo, a sua atenção, mas sacrifícios aceitáveis. Não é um pouquinho de atenção, igual você está às vezes na rua e alguém chega e fala assim: pô, você pode me dar um pouquinho de atenção? Aí você fala assim, aham, e já desconectou. É a primícia da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua atenção, da sua dedicação, da sua vontade de viver. Entregue sacrifícios aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus. Esse é o propósito da sua vida. Você não precisa entrar na presença do Senhor apenas uma vez por semana, no domingo. Você não precisa esperar uma vez por ano para que alguém entre na presença de Deus e peça perdão pelos seus pecados. O sacrifício já foi feito. O véu se rasgou. O acesso está aberto. Para aqueles a quem o Senhor se revelou, chamou, entenderam que Cristo é Filho do Deus vivo. Você tem acesso ao Pai. Bom, acho que Pedro trouxe conceitos e trouxe verdades poderosas e interessantes. A gente pode voltar para Mateus para a gente concluir o texto. E vamos ler novamente. Acho que o texto ele vai criando dinâmica e ficando mais interessante. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estavam numa cidade que idolatravam César Augusto, Herodes, uma cidade totalmente idólatra, cheia de deuses criados. Cenário interessante para Pedro dizer assim, filho de um Deus vivo. Se a gente for na Bíblia, que tenta trazer uma linguagem mais original, é como se o vivo fosse algo assim, que está vivendo, ou que vive, é como se fosse aquela presença constante. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus falou, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Para a gente concluir, a gente vai concluir nesse finalzinho. Eu acho que a gente consegue resolver a interpretação desse texto. Porque quando Jesus se refere a Pedro, sem dúvida nenhuma, existe ali uma representatividade de Pedro, os apóstolos e todo aquele movimento na construção da igreja. E existe também ali o grande alicerce que é a edificação da igreja, que é aquela verdade, sendo Jesus a pedra fundamental. E nós,
E Pedro representa aqueles discípulos e representa a cada um de nós, a quem essa verdade poderosa veio revelada pelo Pai. E aí, como o próprio Pedro diz, olha, nós estamos sendo edificados por Cristo, que é uma pedra, sim, mas com vida. Por isso que a igreja é orgânica e cresce e desenvolve, e a gente troca, e a gente tem comunhão, não só, vamos dizer assim, de comida e bebida, mas uma comunhão espiritual, um crescimento tão grande e uma edificação tão poderosa que nem as portas do inferno, nem a morte poderá deter o crescimento da igreja. E isso implica em algo muito importante, de que existe uma guerra espiritual para tentar derrubar a igreja, o tempo todo, em todas as áreas, em todas as coisas. Veja o movimento em que a gente está tentando mudar para um outro edifício, e tanta luta toda semana, todo dia, uma surpresa, e meu Deus, misericórdia, irmão, calma aí. Estamos com os olhos fechados para o mundo espiritual ou não? A nossa própria vida é uma luta. A Andréia já fala no nosso grupo lá, não, o João vai levar a mensagem da semana, a semana é uma luta. Eu já estou tranquilo. No meu coração eu falo assim, eu não aceito mais pregar domingo, o pastor vai se virar. Mas quando eu leio esse texto, eu sou constrangido pelo poder da palavra. E eu não vejo a minha vida sem outro propósito, senão entender essa palavra e glorificar ao Senhor. E entender que Ele me chama apesar da semana, da hora, do tempo, e usa a minha vida para revelar algo tão glorioso que é a palavra de Deus. E o Senhor faz isso comigo, irmão, Ele faz isso com você certamente. Você é uma pedra viva, faz parte de um corpo, um edifício. E essa vida, que é a vida que vem de Cristo, ela sai de você para que você também faça outros discípulos. Talvez o jeito que você vai ser usado será totalmente diferente daquele que é usado do seu lado. E é diferente mesmo. As igrejas são diferentes, os métodos são diferentes, mas a pedra é uma só, a vida é uma só. E nada disso é para a glória do homem. Tudo é para a glória do Senhor. Nem mesmo a morte tem o poder de deter a igreja. A igreja, você pode ter certeza, ela seguirá crescendo e desenvolvendo para a glória do Senhor. Que possamos saber quem é Jesus pela revelação de Deus a cada um de nós. Que entendamos a nossa identidade e propósito em Cristo. Que valorizemos mais a igreja do Senhor e a nossa comunhão espiritual. Que a comunhão, vou dizer assim, material continue. Mas que a comunhão espiritual se desenvolva cada vez mais e que seja muito mais experimentada por cada um de nós. E que estejamos atentos, irmãos, às lutas espirituais que são reais, mas que descansemos no Senhor, porque nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, o Senhor é Deus poderoso e misericordioso. E a Tua palavra, Senhor, penetra o nosso coração de maneira que nós não conseguimos entender, mas gera algo em cada um de nós poderoso. Cada um reage de uma forma, cada um tem um sentimento, mas o que nós sabemos é que é o Senhor se revelando àqueles a quem o Senhor tem chamado. Senhor, que esse chamado, ele possa produzir uma reação também intempestiva, de dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo, que isso gere transformação nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa comunidade, na nossa igreja. Senhor, olha para a Igreja Plena Rio e nos ajuda, Senhor, a entendermos que somos como pedras vivas edificadas sobre uma pedra, uma rocha firme, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, um Deus que não está
de mãos atadas, com os olhos ou o rosto voltado para outro lugar, mas é um Senhor que toma conta dos seus. É o Senhor que edifica a sua própria igreja, porque a igreja é tua, Senhor, não é nossa. E nós sabemos, Senhor, que as lutas espirituais acontecem com diversos propósitos, mas nós sabemos que é porque nós somos edificados em Ti, que nós não morreremos, que nós não seremos destruídos, porque, Senhor, a vitória da Tua igreja é do Teu povo, garantida, Senhor, por Ti e não por nós mesmos. Senhor, nós como igreja também Te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que essa guerra espiritual, que essa batalha espiritual, Senhor, contra essas potestades, Senhor, esses espíritos que tentam embaralhar essa nossa mudança, essa nossa obra, esse desenvolvimento, em nome de Jesus nós Te suplicamos nessa manhã, Senhor, quebra isso, Senhor, é a Tua igreja, é o Teu povo, Senhor, não fazemos isso porque nós queremos vaidade, glória para o nosso nome. Pelo contrário, estaríamos muito mais sossegados. Mas pelo amor do Teu Evangelho, porque nós fomos alcançados, porque nós entendemos que a vida que há em Cristo, há em cada um de nós. E essa vida, Senhor, sem dúvida nenhuma, vai exalar naquela rua, naquela comunidade, naquele bairro, nesse bairro, Senhor. E será o Teu Evangelho pregado em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, todas essas correntes espirituais, sei lá como se chama isso, mas o Senhor sabe, e vai à frente, Senhor, da Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, entra com a Tua provisão, que é poderosa e milagrosa, Senhor, nesses cartórios, nessa prefeitura, nesses bancos, nessas licenças, em nome de Jesus. Senhor, não será a nossa influência pessoal, não será a nossa capacidade individual, a nossa capacidade de gerenciar, de administrar, de fazer conta. O Senhor sabe as nossas contas. O Senhor sabe. E o Senhor sempre soube, e lá atrás o Senhor sabia que nós chegaríamos nesse ponto, em que diríamos, Senhor, não temos nada a oferecer, não temos como resolver, nós dependemos totalmente do Senhor. Opera o Teu milagre, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Te louvamos, Senhor, pela Igreja Plena Rio. Obrigado porque o Senhor nos chamou para servir aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado uma família. O Senhor nos tem dado irmãos para que possamos cuidar e ser cuidados, para que possamos nos inspirar na vida de cada um deles. Senhor, que possamos melhorar a nossa comunhão espiritual, o nosso desenvolvimento, orar mais uns pelos outros, consolar mais uns pelos outros, pela presença do Teu Espírito Santo. Senhor, que sejamos uma igreja orgânica, viva e poderosa, não por causa dos membros, mas por causa do Teu Espírito, da vida que há em Ti e que também está em nós por causa de Ti. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor abençoe o nosso dia, o nosso feriado, trazendo a nós, Senhor, descanso, paz, alegria e comunhão, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.